Olá! Hoje a gente vai desvendar um dos grandes segredos da tecnologia usando uma analogia que, olha, todo mundo vai entender. Um restaurante. Já parou para pensar como é que serviços gigantescos que a gente usa todo dia conseguem atender milhões de pessoas ao mesmo tempo sem cair? A resposta para isso, pode acreditar, não é mágica. É um tipo de gerenciamento muito, mas muito inteligente. É que por trás de tudo, existe um sistema que fica orquestrando cada detalhe para que nada pare de funcionar. Pensa nele como o gerente de restaurante mais eficiente que existe, só que ele é totalmente digital. E para a gente entender de verdade como esse gerente trabalha, vamos fazer uma coisa bem prática. Que tal a gente montar do zero o nosso próprio restaurante digital? Assim a gente vê na prática como tudo se encaixa. Vamos nessa? Então, sejam bem-vindos ao nosso restaurante. O nosso gerente-chefe aqui tem nome, viu? Ele se chama Kubernetes. E é ele quem vai garantir que todos os pedidos sejam entregues direitinho, não importa o quão lotado o lugar esteja. Ok, essa aí é a definição oficial. Parece até um pouco complicada, mas a ideia por trás é bem simples. O Kubernetes é o sistema que automatiza todo o trabalho pesado. Ele é aquele gerente que não cozinha, mas que garante que a cozinha funcione que nem um reloginho suíço. E quem são os trabalhadores dessa cozinha? São os containers. A melhor analogia é pensar neles como lancheiras, daquelas bem fechadinhas. Dentro tem tudo que o cozinheiro precisa. A receita, os ingredientes, os temperos, tá tudo ali. Desse jeito, o cozinheiro pode trabalhar em qualquer cozinha. E aqui vem o pulo do gato. O Kubernetes gerencia esses cozinheiros, mas não é ele quem cria a lancheira. Certo, mas antes de abrir as portas, a gente precisa, claro, construir o restaurante. E com o Kubernetes, o processo é muito parecido. Temos que montar toda a infraestrutura antes de pensar em servir o primeiro cliente. Primeiro, a gente compra os prédios, que são as nossas máquinas, os servidores. Depois, a gente contrata a diretoria, que é o cérebro do Kubernetes. Em seguida, a gente traz os cozinheiros para a cozinha, que são as máquinas que vão ralar de verdade. Com tudo no lugar, a gente instala os corredores e as portas, que é a rede, para todo mundo se falar. E por último, a gente entrega o manual de operações. Ótimo, o restaurante está montado. Agora vem a melhor parte. Vamos ver como essa equipe toda trabalha junta quando os clientes começam a chegar. É aqui que a mágica do Kubernetes acontece de verdade. O primeiro membro-chave da nossa equipe é o deployment. Pensa nele como o gerente de turno. A única missão dele é garantir que uma regra seja cumprida. Se a gente disse eu quero 3 cozinheiros, o deployment vai garantir que sempre existam 3 cozinheiros ativos, não importa o que aconteça. Mas olha só que detalhe importante. O Kubernetes não gerencia os cozinheiros um por um. Ele gerencia a estação de trabalho deles, que a gente chama de pod. Então o pod é o pacote completo. A bancada, o fogão, as panelas e o cozinheiro. Se essa estação inteira quebra, o gerente nem tenta consertar. Ele simplesmente joga fora e, puf, cria uma novinha, idêntica, no lugar. E os clientes, como eles fazem os pedidos? Eles vão direto no service, que é o nosso balcão de atendimento. Esse balcão é um ponto fixo, tá sempre no mesmo lugar. Não importa se a cozinha tá uma loucura, com estações de trabalho sendo trocadas o tempo todo. Para o cliente, a experiência é sempre a mesma. Ele vai ao mesmo balcão de sempre. Então vamos resumir a nossa equipe. A gente tem o deployment, que é o gerente, garantindo a quantidade de trabalhadores, o pod, que é a estação de trabalho onde a coisa acontece, e o service, o balcão que atende o público. Juntos eles formam um sistema que é, olha, muito, muito resiliente. Ok, mas como é que a gente diz para o gerente o que a gente quer? A gente não liga para ele. A gente escreve um manual de operações, um verdadeiro livro de regras. Na linguagem do Kubernetes, esse livro se chama arquivo YAML. Eu sei, isso aí pode parecer um código de outro mundo, mas não é. Pensa nisso como se fosse um formulário que a gente preenche. É uma declaração de intenção. A gente só está descrevendo em texto como a gente quer que o nosso restaurante funcione. Vamos traduzir as partes mais importantes. Quando a gente escreve kind deployment, é como se estivéssemos dizendo, estou contratando um gerente de equipe. E quando a gente diz réplicas 2, a ordem é bem clara. Gerente, eu quero exatamente 2 cozinheiros trabalhando. Nem mais, nem menos. A seção template é basicamente o manual de instruções para cada estação de trabalho. Já a linha Image Engines Latest diz para o gerente qual livro de receitas o cozinheiro deve usar. Nesse caso, é uma receita bem conhecida chamada Nginx. Certo, entregamos o manual de operações. Mas e se a gente quiser saber como as coisas estão indo? A gente precisa de um jeito de falar com o gerente.
E essa ferramenta de comunicação se chama Kubeflow. A melhor analogia é um walkie-talkie. Com o kubectl, a gente pode dar novas ordens, fazer perguntas e verificar o status de qualquer parte do nosso restaurante digital, a qualquer momento. Por exemplo, se a gente digita Kubernetes get pods, é a mesma coisa que pegar o walkie-talkie e perguntar: gerente, câmbio, me diz aí quais estações de trabalho estão ativas nesse momento. E ele responde na hora com a lista completa. E se o movimento aumentar de repente? Simples, a gente pega o walkie-talkie e manda a ordem Kubernetes Scale Deployment, app, /réplicas igual a 3. A tradução é imediata. Gerente, a situação mudou. A partir de agora quero 3 cozinheiros. E o Kubernetes faz isso acontecer na mesma hora. E isso tudo nos leva à ideia mais importante, a regra de ouro do Kubernetes. É o seguinte: a gente não executa tarefas, a gente descreve o resultado final que a gente quer, e o sistema trabalha sozinho para transformar esse desejo em realidade, e mais importante, para manter as coisas assim. Então, o ponto crucial é este: o nosso trabalho muda. A gente deixa de microgerenciar cada cozinheiro e passa a definir a estratégia para o gerente. A gente se torna o arquiteto do restaurante, não um operário. A gente desenha o plano e o gerente automático constrói e mantém tudo funcionando. Essa ideia de declarar um objetivo e deixar um sistema automatizado chegar lá é muito poderosa. Já transformou a tecnologia? A questão que fica no ar é: em que outras áreas, talvez até fora do mundo digital, esse modelo de gerenciamento poderia ser aplicado? Fica aí a reflexão.